Olá, dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. Nós vamos falar hoje sobre um assunto não apenas relacionado a esse dia e a programação que vai ter em Cuiabá, mas especialmente sobre situações que são vividas, que sofrem essa população, que precisam de um atendimento especializado, que precisam ser bem atendidas na saúde, na educação, que precisam de trabalho. Então, hoje, a nossa convidada é a Maria Michele, que é membro do Coletivo Trans da Secretaria da Mulher de Cuiabá, que vai trazer para a gente toda essa programação e mais ainda também um pouco dessa necessidade, dessas demandas que são importantes. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa data, né? 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans. É uma data nacional. Isso, é uma data nacional. Durante o mês de janeiro, geralmente acontecem várias atividades no cenário nacional. É o mês que organizações, mídia, TV, dá espaço para falar sobre a causa, né? É como o mês do orgulho LGBT, né? Que acontecem paradas, entrevistas. Assim, em janeiro, por conta do Dia da Visibilidade Trans, no dia 29, a gente fala mais sobre o assunto e acontecem mais iniciativas nesse sentido. Bom, então vamos já falar da nossa programação aqui em Cuiabá. Vocês têm aí, então, no dia anterior, dia 28, uma marcha. Como é que está essa programação? Isso. O planejamento é para uma marcha, dia 28. Ela está sendo organizada inicialmente pelo Coletivo Trans, que é um coletivo da Secretaria da Mulher, que foi uma iniciativa que a Secretaria da Mulher teve em nos acolher, mulheres trans. E também temos a presença de homens trans, né, transmasculinidades nesse coletivo. E do Instituto IBRAT, Instituto Brasileiro de Transgeneridades, Homens Trans, também estão na articulação dessa marcha que vai acontecer no dia 28. Está programado para começarmos a nos reunir, a concentrarmos 8 da manhã na Praça Ipiranga. Até às 9, estamos planejando a saída, né, da caminhada, da marcha, sentido Prainha, até chegar na Praça Alencastro. Vai ocorrer intervenções artísticas em alguns momentos da marcha, do trajeto. Estamos planejando algumas paradas para fazermos algumas falas, reforçarmos algumas de nossas reivindicações. E essa marcha, esse evento do dia 28, ele é como se fosse uma abertura de uma agenda que vamos ter em decorrência desse ano, que vai ser de seminários em escola, para profissionais da educação também, para profissionais da saúde, e que vão se seguir, né, em datas que estamos programando, que estamos planejando. Bom, falando então já dessa realidade, né? Vocês têm muitas demandas, mas assim, eu acho que o que você trouxesse aqui, quais são as maiores dificuldades? Eu acho que talvez a questão da política pública, a gente até já trouxe outras pessoas, né? A gente teve a Misa aqui também conosco. Existe hoje, efetivamente, políticas públicas que atendam, né, essa comunidade trans, né, esse público que ainda, infelizmente, parece estar bastante invisível em suas necessidades? Sim, somos uma população historicamente invisibilizada, anulada. Quando temos espaço para falarmos, né, nossa fala é desmerecida. E a palavra-chave seria essa: políticas públicas. A começar daí, a falta de iniciativas para políticas públicas. E quando temos políticas públicas, quando são divulgadas por aí, são políticas muito limitadas e que na prática não funcionam. E as políticas públicas seriam em todos os âmbitos, né? Como para a sociedade em geral, reivindicam, né? Por exemplo, saúde, educação, segurança, empregabilidade. Para a nossa comunidade, são os mesmos recortes, né? Mas com necessidades muito mais específicas, né? Por exemplo, duas questões que eu particularmente julgo muito básicas: saúde
e empregabilidade. A saúde, um suporte adequado para o nosso tratamento hormonal, para os nossos procedimentos cirúrgicos. Empregabilidade tem-se demandas específicas pertinentes à mulher trans e ao homem trans. Ai. Bom, assim, acho que a gente pode, você está citando duas questões muito sérias e muito amplas, né? Sim. Saúde, vamos falar então especificamente da saúde. Você falou de tratamento hormonal. Como que é feito hoje? A pessoa, por exemplo, se a pessoa não tem um plano de saúde, ela vai para o SUS, ela consegue, ela é atendida os médicos, né, estão sabendo lidar, as pessoas estão sabendo acolher, né? É claro que pelo jeito tem muito preconceito ainda, né? Como que hoje é feito esse tratamento, Maria Michele? Então, na questão da saúde, por exemplo, eu penso que tem 3 pontos imediatos em se tratando de pessoas trans. Psicológico, hormonal e físico, né? Características. Por exemplo, a pessoa trans, ela já vem de um histórico de situações familiares, social, que ela tem um psicológico muito, geralmente, frágil, né? E a assistência psicológica para a sociedade em geral já é limitada, na maioria de município, a nível de município, estado e afins, que dirá específica para pessoas trans. Outra questão que pesa muito é a questão do tratamento hormonal. As pessoas trans costumam se hormonizar por conta própria, pesquisando em fóruns na internet, às vezes tomam hormônio demais, de forma errada, acarreta problemas de saúde. Quando procuram profissionais particular, a gente chega lá, o profissional, ele, com toda sinceridade, ele diz que ele não sabe daquela questão específica, que ele vai ter que pesquisar, que ele vai ter que procurar embasamento na literatura para poder atender, para poder fazer o atendimento. No sentido da saúde pública, não temos suporte adequado. Até estamos, por exemplo, agora a nível de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, lutando pela criação de um ambulatório trans, mas temos muita dificuldade. Está o coletivo de homens trans, né, do Instituto Ibrate, agora que está conseguindo um profissional que está nos atendendo de livre e espontânea vontade, mas é algo assim, uma iniciativa ainda muito embrionária, ainda muito limitada, mas está assim, de uma forma mais por emergência, tentando nos acolher, mas assim, temos muita dificuldade para ter suporte na área da questão de saúde. O índice de suicídio de pessoas trans é muito grande, por conta da disforia com o corpo, de não conseguir uma cirurgia para características que trazem dor, sofrimento ou até repulsa para determinadas pessoas trans. A pressão psicológica também empurra muitas pessoas trans no desespero para o suicídio. Nossa, assim, eu acho que assim, é todo um complexo, como você falou, das questões psicológicas para as questões hormonais, para a pessoa até conseguir primeiro se identificar como trans e decidir que ela vai iniciar um tratamento, até isso deve ser muito complicado e muito difícil, né? Porque há toda uma pressão também social, familiar, como você já citou. Eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, também como é que está hoje. Eu sei que o termo é errado, mas eu vou citar aqui só porque é um termo mais conhecido, digamos, né? As cirurgias de mudança de sexo, que você estava me explicando já, gente, porque é um termo que é bastante divulgado dessa forma, mas o termo mais correto ou mais aceito por eles é a redesignação sexual. Como é que hoje o SUS cobre em algumas situações? Como é que hoje funciona, Maria Michele, nesse sentido? Então, é divulgado por aí, é dito amplamente que no Brasil o SUS faz a cirurgia conhecida, né, popularmente como mudança de sexo, que é a cirurgia de redesignação sexual. Na prática, isso não ocorre.
Os estados que fazem, se eu não estou enganada, são 5 ou 6 estados, que são estados que já têm ambulatórios que atendem pessoas trans, que dão suporte na hormonização, fonoaudiologia, alguns suporte psicológico também. E a fila para se fazer essa cirurgia é uma fila que demora 10 anos. Eu, pessoalmente, conheço pessoas que estão há 17 anos na esperança de se fazer essa cirurgia. Para estados como o nosso, de Mato Grosso, que não tem fila, não tem ambulatório, somos obrigadas a buscar um TFD, tratamento fora de domicílio, para a esperança, para a tentativa de sermos encaixadas na fila de outro estado. Então pensa, se para uma pessoa original daquele estado que se faz a cirurgia, a previsão é de 10 anos, 7, 17, 15, para nós de outro estado, demora muito mais. Ademais, tem pequenos detalhes pertinentes a essa cirurgia, por exemplo, uma pré-preparação da região ali genital, que precisa se fazer um processo de depilação definitiva para, depois do procedimento, não acontecer de dentro da genitália ter a presença de pelos. E esse processo de depilação definitiva, o SUS ele não vai cobrir. Então, a pessoa trans já tem que ter, obrigatoriamente, a condição de buscar o procedimento, que não é um procedimento acessível para grande parcela. Laser, né? Seria laser. É o laser. Bastante complexo, né? E vale lembrar que essa possibilidade de se fazer a cirurgia pelo SUS é muito criticada pela sociedade em geral. As pessoas veem isso como uma vaidade, mas é muito importante lembrar que nós, pessoas trans, também somos contribuintes em impostos, em situações que vão ser revertidas para nosso bem-estar psicológico, físico, para as nossas necessidades de saúde. E na Constituição brasileira diz que todo brasileiro, toda pessoa brasileira tem o direito à saúde, educação, né, e os demais direitos. E para nós não é uma vaidade, é uma necessidade. É uma necessidade psicológica, é uma necessidade física, é uma necessidade de saúde. Pessoas trans se machucam tentando, por exemplo, homem trans, com a questão do seio. Muitos homens trans usam faixas, apertando o teu seio, porque não consegue lidar com aquele membro, né, no seu corpo. Tem problemas de saúde, tem problema de postura. É um conflito com o corpo, né? Realmente um conflito. Muitas vezes, né? Sim. Isso precisa ser olhado, gente. Eu acho que é algo muito, muito sério, a gente olhar a dor do outro e ter o respeito pela dor do outro, né? Às vezes o que acontece muito, e infelizmente nesse mundo de redes sociais, que virou um grande tribunal e todo mundo acusa, condena e julga e condena, né? Possivelmente você acredita que seja até mais difícil para vocês lidarem, né, com essas questões. Você falou de empregabilidade, Maria Michele. E até, assim, é uma história que eu sempre conto quando eu trato desse assunto aqui, de uma defensora pública que me contou a história de um rapaz que ele... de uma cidade do interior aqui, que ele foi expulso de casa quando ele, né, revelou, aí no caso, a sua homossexualidade, a família expulsou porque não aceitava, ele tinha 18 anos, ele queria estudar, ele queria ter condições para se sustentar, mas ter uma profissão, e se viu ali sem nada, sem apoio nenhum, e ele foi procurar a Defensoria Pública. Falou, olha, eu quero saber se eu posso pedir uma pensão para minha família, para poder estudar, eu quero estudar. Eu não quero ir, sabe, me prostituir. Foram estes termos. Gente, pode ser até para você que está me ouvindo falar, pode ser chocante, volta e meia eu conto essa história. E a Defensoria, sim, falou, vamos, iniciou com o processo e conseguiu, com esse processo, que a família bancasse para ele uma pensão, ou a faculdade, eu não me lembro exatamente o que, mas isso, como é que é hoje ainda? Porque isso faz tempo, isso aí no tempo que eu estava na faculdade de Direito, que eu ouvi essa história. Como está hoje também essa questão, né? Você citou rapidamente, mas queria que você detalhasse um pouco mais, Maria Michele. Certo. A questão da empregabilidade para pessoas trans
podemos considerar que praticamente está estagnada. Tem melhorias no sentido de agora algumas empresas buscarem preencher cotas, a gente vê na televisão também dando mais espaço, campanhas e tudo mais, mas a questão da empregabilidade na prática ainda é um grande problema para pessoas trans. Nós temos aí um cenário em que 90% das mulheres trans estão trabalhando com prostituição compulsória, não por escolha, porque quando vão numa entrevista de emprego, quando vão procurar uma empresa, não são contratadas. Às vezes a empresa dá uma desculpa, ou existe alguma questão que a empresa acaba implicando para não empregar. Ah, mas eu vou precisar te chamar pelo teu nome registral. O teu crachá vai ter que aparecer o teu nome registral e não o nome social que você se identifica. Por exemplo, eu até quero pedir a liberdade de contar a minha experiência pessoal com isso. Eu sou uma mulher trans que hoje eu estou trabalhando como autônoma, mas eu fui concursada, eu trabalhava em departamento público, no município, na área da educação, né? Modestamente gostaria de reforçar que eu fui a primeira colocada neste concurso, né, para o cargo de técnica em desenvolvimento infantil, e mesmo sendo concursada com a estabilidade, eu fui impedida de trabalhar nessa escola. Teve uma família em específica que disse que a criança, né, a criança em si, sentia desconfortável com a minha presença. Embora eu não fosse professora ou educadora dessa criança, eu apenas trabalhava na escola, e apenas o fato de eu estar dentro dessa escola, a criança se sentia desconfortável. Quando eu questionei a instituição o porquê desse desconforto, pedi para que chamasse uma psicóloga para conversar com a criança, comigo, com os pais, me negaram essa possibilidade, começaram a me pressionar para que eu deveria ser compreensiva, que eu não deveria ir na escola no meu contraturno, porque a criança estaria lá, que eu não podia fazer substituições de colegas que trabalhassem no horário que a neném estudava, que a criança estudava, porque relatavam que ela sentia um desconforto com a minha presença. E eu questionei, eu disse não, né? Se não tem nada que desabone a minha conduta, se não tem uma queixa, o porquê que eu, a única mulher transexual dentro da instituição, tem essa questão. Só pelo fato de você ser trans. Isso. E aí eu comecei a sofrer perseguição, comecei a própria coordenação, na época, começou a tentar me... assédio moral, né? É mais difícil de ser comprovado. Eu procurei a justiça, entrei com a ação, ganhei a ação. Estou agora aguardando, né, uma reparação financeira que o município vai ter que fazer. E essa foi a minha experiência. Então, assim, se até quando a gente consegue um trabalho público pelo mérito de passar em um concurso, nós não temos paz para trabalhar, imagine na iniciativa privada que a gente fica totalmente à mercê do empregador. E você saiu desse emprego? Saí da instituição, eu pedi afastamento sem onerar, né, o município por 2 anos. Eu fiquei mal psicologicamente por conta disso. Eu sofri ameaças, das quais foi provado, eu tenho como provar até hoje. Pessoas começaram a me contatar, me ameaçando. Situações começaram a acontecer na escola. Por exemplo, um furto de um celular na semana que isso ocorreu, e tentaram esconder esse celular, talvez para tentar incriminar alguém que me apoiasse, ou até me incriminar. Muitas situações começaram a ficar desconfortáveis, e não chegaram a me atingir.
mas o cenário ficou muito próximo de me atingir, então eu fiquei com medo, fiquei amedrontada. Atingiu psicologicamente, né? Atingiu, certeza, né? eu não dormia bem, eu fiquei muito mal psicologicamente. Eu já tenho um histórico de uma certa fragilidade psicológica e eu senti que isso estava afetando a minha saúde e fui obrigada a abandonar o meu trabalho. Claro. Depois de 2 anos afastada, eu fui convidada ou a voltar ou aceitar a exoneração, né? E eu achei melhor por me afastar definitivamente. Nossa, que situação, que situação. E assim, agora então, partindo, você é membro do coletivo trans da secretaria, eu acho que assim, essa sua história representa muitas outras, né? Como é que o coletivo atua, pode ajudar? Como é que as pessoas, então, podem fazer para manter o contato, para participar né, desse momento que é a marcha do dia 28, né, trazendo aí, então, esse dia da visibilidade trans? Quem está nos... Porque certamente tem gente que está nos ouvindo e pode estar passando por essa situação agora, né? Sim. E está te vendo aí, sabe, firme, participando de uma, né, de uma instituição e buscando esses direitos não só para você, mas para todos os outros, né? Como buscar essa ajuda, Maria Michele? Certo. O coletivo trans, ele atua, digamos assim, num braço do município, né, dentro da Secretaria da Mulher. Essa iniciativa foi dada inicialmente pela Secretaria da Mulher em um seminário sobre saúde para mulheres trans, numa data específica. Então criou-se o coletivo e atividades foram se desenvolvendo. Hoje, o coletivo, juntamente com a Secretaria da Mulher, traz esse suporte para pessoas trans, né? Até se tiver pessoas trans assistindo, que identificam alguma necessidade no âmbito da saúde, pessoas com insegurança alimentar, que acontece muito, né? Pessoas trans estarem em vulnerabilidade a ponto de passar insegurança alimentar. Em alguns momentos, nós temos recebido amparo da Secretaria da Mulher, né, para pessoas desse coletivo. Temos aí reuniões mensais, as pessoas sintam-se convidadas e sintam-se no direito de participar dessas reuniões para estarem inteiradas das nossas atividades, reivindicar também algumas necessidades que estejam tendo. Temos agenda agora para o mês da visibilidade trans, uma marcha dia 28, no sábado, que vai acontecer, vai sair de ponto de partida da Praça Ipiranga. Vamos começar a nos reunirmos às 8 da manhã até às 9, mais ou menos. Vamos estar fazendo a nossa concentração. Para 9 horas, sairmos em caminhada pela prainha, sentido Praça Alencastro. Teremos intervenções artísticas. Em alguns momentos dessa caminhada, pretendemos fazer algumas pausas para passarmos falas, reivindicações, e a comunidade está toda convidada, não só pessoas trans, pessoas LGBTs em geral, pessoas solícitas à nossa causa, simpatizantes, solidárias à nossa causa, para a sociedade em geral. Venha caminhar conosco, nos dê essa força, assumam esse compromisso conosco pelo respeito, pela inclusão de pessoas trans. Tá aí, então ficou o convite da Maria Michele, gente, anote aí, se você tiver dúvidas, é uma oportunidade inclusive para conhecer o trabalho do coletivo, para conhecer as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão aí batalhando em defesa, né, de uma população que, como a gente falou já no início, está invisível. Maria Michele, obrigada novamente pela sua presença aqui. Quem agradeço. Né, e que vocês consigam, nesse ano, avançar, evoluir mais em relação a essas questões todas, né? Obrigada novamente. Obrigada, eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar e fazer um pedido, humildemente fazer um pedido, para que iniciativas como essa cada vez mais possam nos acolher, porque é isso que nós, pessoas trans, muitas vezes precisamos, apenas de uma oportunidade, seja no trabalho, seja de falar um pouquinho sobre as nossas questões, sermos ouvidas e termos visibilidade, termos esse espaço
para sermos enxergadas. Muito obrigada. Tá joia, obrigada. Bom, então nós conversamos hoje com a Maria Michele, que é membro do coletivo trans da Secretaria da Mulher de Cuiabá. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, ali no destaque do RDTV. Eu peço para você, curta e compartilhe. Dia 28, então, reforçando, ela falou, mas eu reforço com você. 28 agora de janeiro, a partir das 8 da manhã, na Praça Ipiranga vai ser a concentração para a marcha. E você que conhece alguém, você que quer conhecer um pouco mais essa realidade, quer e pode ajudar, você também é convidado. Curta e compartilhe. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.